O sol castigava o vale, poeira rodopiava no ar. 2 exércitos se enfrentavam, israelitas e filisteus. Entre os israelitas, um jovem pastor chamado David chegava, enviado por seu pai, para levar comida aos seus irmãos. David, pequeno e ágil, parecia fora de lugar. Não era um soldado. Do outro lado do campo de batalha, um gigante. Golias, um campeão filisteu, era uma montanha de músculos e armadura. Ele incutia medo com um simples olhar. Todos os dias Golias rugia um desafio. Combate singular. O vencedor leva tudo. Sua voz ecoava pelo vale. Terror tomava conta dos soldados israelitas. Ninguém ousava responder ao gigante. Dias se transformavam em semanas. O medo era palpável. David, ouvindo as provocações de Golias, sentia uma raiva crescente. Como esse filisteu ousa ameaçar os exércitos de Deus? David, embora jovem, era um homem de fé. Ele não toleraria aquilo. A notícia da fúria de David chegou ao rei Saul. Saul, desesperado, convocou o jovem pastor. Você, garoto, enfrentar Golias? Saul questionou cético. Davi se manteve firme. Deus me salvou de leões e ursos. Ele me livrará deste filisteu. Saul, embora não totalmente convencido, concordou. Ele ofereceu a David sua própria armadura. David recusou. Era muito pesada. David enfrentaria Golias à sua maneira, com a ajuda de Deus e sua funda de pastor. David caminhou em direção ao campo de batalha, com passos firmes e coração cheio de coragem. Ele carregava apenas seu cajado, funda e uma fé inabalável. E 5 pedras lisas do leito do rio, escolhidas com cuidado e precisão. Golias, vendo David se aproximar, gargalhou, sua voz ecoando com desprezo. Sou eu acaso um cão, para que venhas a mim com paus? Ele zombou, sua expressão cheia de arrogância. Tu vens a mim com espada e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi declarou com uma voz que desafiava o medo. A voz de David, embora pequena, ecoou pelo campo de batalha silencioso, carregada de uma força invisível. Os israelitas observavam com a respiração presa, seus corações batendo forte, esperando o desfecho dessa batalha épica. Cada olhar estava fixo em David, o jovem pastor que ousou desafiar o gigante. Com um movimento rápido, David preparou sua funda, mirando com precisão. A pedra voou pelo ar, carregando consigo a esperança de um povo. E então, com um impacto certeiro, a pedra atingiu Golias, derrubando o gigante. Os israelitas explodiram em júbilo, celebrando a vitória inesperada e a coragem de Davi. O gigante Golias, enfurecido, investiu com uma força descomunal, seus olhos ardendo de raiva e desprezo. O chão tremia a cada passo, como se a própria terra temesse sua presença. Sua armadura brilhava ameaçadoramente ao sol, refletindo a luz como um farol de destruição iminente. David não hesitou. Seu coração batia forte, mas não de medo. Ele correu em direção ao gigante, cada passo carregado de determinação e fé. A confiança substituiu o medo em seu coração, uma certeza inabalável de que venceria. Ele sabia que Deus estava com ele, sentia uma presença divina guiando seus movimentos. Este dia, gritou Davi, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Sua voz ecoou pelo campo de batalha. E te ferirei e tirarei a tua cabeça. A determinação em suas palavras era inegável. Golias, surpreso com a audácia do pastor, berrou de fúria, sua voz ressoando como um trovão. Ele ergueu sua lança para o golpe final, determinado a esmagar aquele que ousava desafiá-lo. David colocou a mão em sua bolsa, sentindo o peso das pedras que havia escolhido cuidadosamente antes da batalha. Ele sabia que cada uma delas poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Ele selecionou uma pedra lisa e redonda, a mais perfeita entre todas.
a superfície suave e a forma ideal para voar com precisão. Ele a colocou na bolsa de couro de sua funda, sentindo a familiaridade do movimento. Era um gesto que ele havia praticado inúmeras vezes, cada vez mais confiante em sua habilidade. Com uma facilidade praticada, ele girou a funda acima de sua cabeça. O som do couro cortando o ar era quase reconfortante, um prelúdio para o que estava por vir. A pedra zuniu ao cortar o ar, movendo-se com uma velocidade impressionante. Era um projétil mortal, guiado pela mão firme de David. Golias, cego pela raiva, não viu a pedra vindo. Sua mente estava focada apenas em destruir seu oponente, subestimando o jovem pastor. Ele só sentiu o impacto, um baque doentio que reverberou por todo o seu corpo. A dor foi instantânea e esmagadora. A pedra encontrou seu alvo com precisão mortal. O som do impacto ecoou pelo campo de batalha, bem entre os olhos do gigante. Golias cambaleou, seu corpo enorme balançou, incapaz de manter o equilíbrio. A força do golpe foi suficiente para derrubar o gigante, mudando o curso da batalha. Uma exclamação coletiva irrompeu do exército israelita. Os filisteus observavam em silêncio atordoado. Golias estava caindo. O gigante caiu no chão. A poeira subiu ao redor de sua forma caída. O silêncio desceu sobre o vale. David, respirando pesadamente, aproximou-se do gigante caído. Com um movimento rápido, ele desembainhou a espada de Golias. Ele ergueu a espada acima de sua cabeça e a abateu com toda a sua força, cortando a cabeça do gigante. Os filisteus, testemunhando a derrota de seu campeão, entraram em pânico. Eles se viraram e fugiram em debandada. Os israelitas, encorajados pela vitória de David, avançaram. Eles perseguiram os filisteus em fuga do campo. Gritos de vitória encheram o ar. David, em pé no meio da carnificina, ofereceu uma oração de agradecimento a Deus. Ele havia enfrentado o gigante, não com força bruta, mas com coragem, fé e uma pedra certeira. A notícia da vitória de Davi se espalhou como fogo em palha. Ele se tornou um herói instantâneo, um símbolo de coragem e fé. O pastor que derrotou o gigante filisteu. A história de David se tornou um testamento do poder de Deus. Mostrou que até o menor entre nós pode alcançar grandes coisas com fé e determinação. A vitória de David ecoou através de gerações. Um lembrete de que até os gigantes caem.